Voltando, cronometrando. Vamos lá. Eu disse a vocês... Gente, abriu errado. Eu disse a vocês que a gente ia voltar. Cadê? Agora, não. Que a gente ia voltar, a gente viu contratos bancários, a gente agora está voltando do contrato de mútuo. Gente, o contrato de mútuo... Gente, o que é que eu fiz? O contrato de mútuo, como eu falei no vídeo passado, que a gente vai, na verdade, aqui entender que são contratos que a gente está acostumado no dia a dia, porém não com essa nomenclatura. O contrato de mútuo, minha gente, nada mais é que o famoso empréstimo bancário. O banco, a instituição financeira, ela vai disponibilizar uma determinada quantia ao cliente. E aí, lembrando, quando esse cliente for um empresário, uma sociedade empresária ou uma EIRELI, nós estaremos diante, sim, de um contrato empresarial entre o banco e o empresário, cabendo ao empresário pagar ao banco o valor correspondente, certo? Gente, o mútuo, ele também é um contrato real, ele somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega pelo banco ao cliente da quantia emprestada. Veja, alguns doutrinadores, eles classificam o mútuo bancário como um contrato unilateral, porque ele somente prevê obrigações em tese a uma das partes. Esse é, inclusive, o entendimento de André Ramos. Mas eu sou absolutamente contra essa conceituação. Por quê? Porque eu acho que, a partir do momento que aquele contrato ele só inicia quando o banco entrega uma determinada quantia, um determinado valor acordado ao cliente, né? Aquele contrato, ele gerou uma obrigação para o banco. Então, ele não é um contrato unilateral, ele é um contrato unilateral, onde a obrigação de uma das partes, ela se exaure, ela se encerra com um único ato. Encerrou a obrigação do banco, a partir do momento que o cliente, que o empresário aqui para a gente, ele recebe aquele dinheiro, ele vai ter a obrigação de promover o pagamento, seja aquele pagamento mensal ou um pagamento em uma parcela única, mas na maioria das vezes ela é uma parcela mensal, ela tem a obrigação de arcar com os juros daquela operação, caso ele não pague na data determinada. Então, ele vai ter, de fato, uma obrigação que vai se prolongar por mais tempo durante o contrato. Mas ele gerou, sim, uma obrigação para a instituição financeira. Gente, a taxa de juros aplicada aos contratos de mútuo bancário, ela não se limita a 12% ao ano, ainda que se trate de um contrato de mútuo bancário entre uma instituição financeira e um consumidor, certo? Porque o mútuo ele também pode ser firmado entre o banco e uma pessoa física, uma pessoa jurídica, mas que não seja um empresário. Então, nós estaremos diante de um contrato consumerista. Mas, ainda assim, o STJ, os tribunais brasileiros já se posicionaram no sentido de que, ainda assim, não se trata de um contrato onde existe a limitação dos juros a 12% ao ano. Gente, na lei de usura, tá? Na legislação brasileira, existe a previsão de que o máximo que pode ser cobrado de juros é 12% ao ano, né? O equivalente a 1% ao mês. Mas isso não se aplica ao contrato de mútuo bancário, tá? Isso, inclusive, já foi sumulado pelo STJ, súmula 382, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Gente, a terceira modalidade de contrato bancário é o contrato de desconto bancário. Dentre as 4 modalidades, essa é a menos
utilizada na prática pessoa física, tá? Na prática consumerista, mas ela é muito utilizada entre bancos e empresários. Ela consiste na antecipação de pagamento ao cliente. Veja, eu posso ter um título de crédito ou um outro crédito a receber, ou seja, um crédito futuro, e eu entrego ao banco aquele meu crédito e o banco ele vai me antecipar aquele valor, aquele título, aquele documento, ele tanto pode ser emitido pela pessoa que está procurando a instituição financeira, como pode ser um título de terceiro. Ou seja, eu recebi um cheque de José e eu quero que eu estou precisando daquele dinheiro imediatamente. Então eu vou no banco e digo, banco, eu tenho aqui um cheque de R$ 1.000, eu lhe dou, você fica com R$ 100 e me dá 900. Pode ser? Pode ser, pronto. Fechamos um contrato de desconto bancário. Esse crédito, ele geralmente ele é documentado por meio de um título de crédito, tá? Não vencido, mas é importante lembrar que o cliente ele também vai se tornar responsável, solidário por aquele pagamento, tá? O credor, o cliente, o empresário, ele vai assumir perante o banco essa responsabilidade. O banco ele vai ser remunerado normalmente através de um percentual, de uma dedução do valor total do crédito, certo? Gente, também é uma modalidade de contrato real, ele somente se aperfeiçoa através da entrega de um valor, da entrega de um pagamento, nesse caso, através da entrega de um título. O banco detém direito de regresso contra o cliente, na hipótese de, na data do vencimento, o cliente não promover o pagamento, o título não for pago pelo devedor original, tá? Esse é o desconto bancário. Gente, por fim, abertura de crédito, minha gente, é o famoso cheque especial. O banco ele vai ter a prerrogativa, ele vai dar a possibilidade do devedor, do cliente, ele ter à disposição dele, na conta dele, uma quantia pré-aprovada de dinheiro que ele pode utilizar na hipótese de necessidade, está à disposição dele. Se ele vai usar ou não, é um problema dele, mas aquilo ali, o simples fato de disponibilizar ao cliente, ele gera um contrato de abertura de crédito, tá? Informação relevante, em primeiro lugar, esse é um contrato bilateral, ou seja, ainda que o banco ele esteja disponibilizando, ele somente pode disponibilizar através de uma assinatura de contrato. Na prática, principalmente quando é entre o banco e consumidores, o que acontece é que no momento da abertura da conta, você no bolo lá, no meio da documentação, você já assina o direito, a prerrogativa de utilizar o cheque especial, tá? Mas ele precisa ter essa assinatura. Gente, normalmente a remuneração do banco, ela é através da efetiva utilização do cheque especial. Mas atenção, o banco ele também pode, caso ele queira, cobrar pelo simples fato de disponibilizar. Na prática, os bancos, por liberalidade, para dizer que são bonzinhos, eles só cobram quando você utiliza, até para estimular o uso, porque se você estiver pagando todo mês R$ 6 que seja, R$ 10, eu vi um contrato que era R$ 5,99, foi contestado na justiça. Você está pagando R$ 5,99, você não usa, você vai o quê? Cancelar. Então, para você terminar não cancelando e utilizando quando você precise, o banco ele faz isso, ele diz, ó, só vou te cobrar quando tu usar. Atenção, você utilizou seu cheque especial, tá? Não pagou.
Utilizou e deixou lá em aberto. O banco ele pode executar tão somente com o extrato da sua conta e o contrato de abertura de crédito? Não. A mera existência da abertura de crédito e os extratos e a comprovação da utilização não constitui título executivo extrajudicial. O devedor, ele vai ter, a instituição financeira, ele vai ter que entrar com a ação de cobrança. Ou o STJ já disse também que ele pode entrar com uma monitória, constituição do crédito. A simples existência da abertura de crédito, do contrato de abertura de crédito, não gera um título executivo, tá, gente? Extrajudicial. Sobre isso, duas súmulas. Súmula 233 e súmula 247. Súmula 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do extrato da conta corrente, não constitui título executivo extrajudicial. Ainda, o contrato de abertura de crédito e conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil ao ajuizamento de ação monitória apenas. Gente, acabamos contratos bancários. Eu vou fechar e a gente vai voltar com a alienação fiduciária, tá?